Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante mesmo, que é a saúde mental nos estudantes universitários e também na população em geral. Como vocês devem saber, esse tema ficou muito em voga nos tempos recentes por vários motivos. Teve aquele seriado 13 Reasons Why, que tinha como suicídio o tema central. Teve aquelas notícias do jogo Baleia Azul, que é aquele jogo da internet, que estimulava as pessoas a cometerem suicídio. Também teve várias notícias em vários lugares diferentes, inclusive na nossa faculdade. Isso foi um fato que nos deixou muito chocado, deixou a comunidade USP, a comunidade das faculdades de medicina bem em choque, porque teve notícias de estudantes dentro da nossa faculdade que tentaram o suicídio. Isso criou um ambiente de muita discussão, um período de reflexão, um período quase de luto, para todo mundo pensar em como ajudar, como melhorar essa situação. Além disso, como vocês devem saber, o mês de setembro também tem o apelido de Setembro Amarelo, que é meio que uma campanha para nós falarmos sobre prevenção de suicídio e saúde mental em geral. Então, por causa de todos esses fatores, nós resolvemos gravar esse vídeo e postá-lo agora. Então, a primeira coisa que a gente quer trazer aqui para vocês nesse vídeo, e principalmente com a visão de sermos estudantes de medicina e termos estudado isso bastante, é que a depressão, que é o que leva a todo esse transtorno da saúde mental, ela é uma doença, ela não é simplesmente uma frescura, não é simplesmente um momento em que a pessoa tá mal, mas depois ela melhora rapidamente. Ela é algo que precisa de ajuda, precisa de intervenção, porque tem componentes tanto físicos quanto emocionais, e tudo isso é doença. A gente costuma ver todos os órgãos do nosso corpo e entender que a gente tem que prevenir doenças. Então é muito tranquilo da gente ver na internet, ver nas redes sociais, campanhas de divulgação de prevenção de câncer de mama, câncer de colo de útero, falar de câncer de próstata. A gente fala sobre prevenir também diabetes, doenças crônicas, mas a gente nunca fala sobre as doenças mentais. E não somente a depressão, mas outras doenças mentais que estão lá, que são crônicas, que são muito impactantes na vida da pessoa e na vida das pessoas ao seu redor, mas que a gente não fala porque a gente tem medo, a gente tem preconceito, e por isso a gente está aqui reforçando para vocês nesse vídeo que é importante sim a gente tentar compreender um pouquinho melhor e um pouquinho mais a cada dia sobre essas doenças. Quando a gente negligencia, ou seja, esconde, fala que não existe esse problema, não existe depressão, a gente está só piorando a bola de neve que isso pode ficar. Isso na nossa casa, isso na nossa família, isso na nossa sociedade. E ultimamente a gente percebe que sim, a depressão ela é uma doença que tem aumentado. E a gente tem que pensar, tem que reconhecer que isso é um problema. Já existia antigamente? Existia. Hoje em dia está pior. E por que isso está pior? A gente tem que refletir sim para tentar mudar a nossa realidade. As pessoas elas têm esse poder de tentar melhorar a qualidade de vida da sociedade, tentar melhorar os fatores para que isso vá progredindo de uma maneira boa e não para que isso desande se a gente negligenciar total. E assim, pela OMS, a gente tem visto isso também nas nossas aulas. A depressão é uma das doenças mais incapacitantes, que causa mais falta em trabalho, mais abandono em faculdades. Então ela é algo que realmente tem um prejuízo total na nossa sociedade. E além da depressão ser uma doença, ela é uma doença multifatorial. Ou seja, não existe apenas uma causa para a depressão, não existe apenas um motivo pelo qual a pessoa desenvolve a depressão, não existe apenas uma evolução possível dessa doença. E da mesma forma, a gente sabe que existe um componente biológico por trás da depressão, então falam muito de serotonina, falam de dopamina, um monte de neurotransmissor, mas também não dá pra gente reduzir a somente isso, sabe? Porque algumas pessoas têm isso, porque algumas pessoas não têm, porque algumas pessoas respondem melhor a remédios, outras não, e reduzir o desenvolvimento de uma doença psiquiátrica a um fator só é uma visão muito simplista. Então não dá pra falar que uma pessoa desenvolve depressão apenas porque ela está na faculdade. Não dá pra falar que é apenas porque ela não tem uma estrutura familiar tão boa. Não é apenas porque ela terminou com o namorado. Não é apenas porque ela tem uma tendência familiar. Não, pelo contrário. Tudo isso está de certa forma interligado e vai impactar aquele indivíduo especificamente. E cada pessoa vai lidar diferentemente com os diversos estímulos ao redor dela, ao ambiente, à família e tudo isso. Da mesma forma que nós não podemos reduzir a depressão a uma causa só, a um fator, nós também não podemos prever exatamente como ela vai evoluir para cada pessoa. Então existem casos de depressões mais leves e existem aqueles mais graves. E todos esses casos têm algum tipo de prejuízo funcional, mas claro que em níveis diferentes. Então uma depressão pode desde levar a faltas no trabalho, como a Bianca disse, até causar assim uma doença orgânica na pessoa. Então ela para de comer, para de dormir, fica desnutrida. E um dos eventos mais trágicos que pode acontecer como consequência
consequência de uma depressão grave é o suicídio. E não tem como nós sabermos quem que vai evoluir para uma depressão mais grave, quem vai ficar num caso mais leve de depressão. E por causa disso, o melhor que nós temos que fazer é reconhecer que isso é um problema e ajudar as pessoas que estão passando por um momento difícil de depressão, estão lidando com essa doença, e dessa forma a gente pode diagnosticar mais precocemente, pode oferecer ajuda de uma maneira mais integral e completa, voltada para aquela pessoa especificamente. E a gente reconhece que fazer toda essa abordagem é um processo difícil. A gente falando aqui pode parecer que é fácil você abordar alguém que está passando por isso, mas não é. A gente sabe disso, mas mesmo assim a gente vai ter que insistir nesse ponto, insistir e estimular que vocês tentem dar esse auxílio para as pessoas, ou se você é uma pessoa que está passando por isso, que você busque esse auxílio. A gente sabe que existe preconceito, medo do diagnóstico, medo de se sentir exposto, medo de se sentir fraco perante todas as pressões, todos os compromissos e responsabilidades. Muita gente tem esse problema, então, para aceitar que está passando por isso. Isso acontece com muitas doenças também, não só com a depressão, mas com a depressão tem esse quê mais delicado, porque é realmente uma coisa que envolve o nosso emocional e a gente como pessoa. Então, a gente sabe que é difícil, mas mesmo sendo difícil, procurem ajuda. E também uma das coisas que pode fazer a gente não ter coragem de buscar ajuda é essa não compreensão mesmo total de quais são as causas. A gente sabe que existem várias coisas que influenciam, mas a gente não sabe qual que é o cerne, ou se existe mesmo uma coisa que seja a principal, ou se tem alguma alteração neurológica que a gente possa intervir efetivamente. É uma das coisas que as pessoas têm medo e têm receio de procurar uma ajuda, por exemplo, de um médico, de um psicólogo, porque se não tem uma causa, por que eu vou procurar ajuda? Mas não é assim. Toda intervenção que já foi estudada e que é praticada hoje em dia, ela é muito boa e ela barra todo esse processo destrutivo. A gente tem que, então, estimular que as pessoas procurem essa ajuda, porque isso vai melhorar tanto a qualidade de vida dela, ela vai conseguir viver melhor, ela vai conseguir render melhor, vai conseguir ser uma pessoa mais feliz e lidar melhor também com os problemas pessoais e evitar que muitas delas recorram a uma única saída que pode ser o suicídio. E agora, então, a gente vai falar sobre os dois temas que foram bem polêmicos, que é a Faculdade de Medicina da USP e o jogo Baleia Azul. A gente já tem falado ao longo de todo o vídeo, mas a gente vai reforçar aqui de novo. Nenhuma dessas coisas é a causa da depressão e a causa do suicídio em si. São fatores que estão contribuindo. Então, por exemplo, o jogo Baleia Azul é um jogo que ele é procurado, ele atrai pessoas que já estão emocionalmente não estáveis. Então, a gente não pode atacar diretamente o jogo, mas a gente tem que entender o porquê as pessoas recorrem a ele. Então, novamente, a gente vai voltar a entender e reconhecer que as pessoas estão sofrendo e que as pessoas estão com depressão, antes da gente agir só lá no ponto final da situação. Assim como a faculdade. A faculdade, por si só, não é um meio gerador de depressão nas pessoas que faz as pessoas que estudam cometerem um suicídio. A faculdade ela é uma estrutura que tem a ver com a nossa sociedade, ela tem a ver com como a gente se organiza, e é lógico que existem pressões, responsabilidades e muitas coisas que podem interferir na vida da pessoa, mas novamente não é uma única causa. A gente tem que entender que sim, pode ser que tenha alguma coisa que não esteja organizada de uma maneira correta, pode ser que lá não tenha um total suporte para os alunos, também pode ser, mas a gente tem que então focar em melhorar esses pontos e não dizer que somente como o curso é corrido, somente porque o curso tem 6 anos, é por isso que quem faz medicina vai ter mais chances então de ter depressão. A gente sabe que algumas profissões, por terem maior carga de estresse, maior carga de responsabilidades e pressões, favorecem sim a pessoa a ter uma depressão, a ter maiores transtornos mentais, por exemplo, também a ter dependência de álcool, drogas. E a saída que a gente tem ao reconhecer que algumas profissões são de risco, que algumas áreas são de risco para isso, é tentar melhorar como que esse curso organizado, é tentar melhorar como que o suporte a essas pessoas que estão fazendo esse curso, o suporte às pessoas que estão lá nessa área. A gente não pode simplesmente reduzir a uma coisa, a gente tem que fazer uma intervenção mais ampla. Então existe uma analogia que até já está meio batida, que todo mundo fala sempre, mas que realmente faz sentido nesses casos, que é que a gente está vendo a ponta de um iceberg. Ou seja, a gente acha que é uma coisa pequena, mas no final das contas é uma coisa gigante. Então a gente acha que a faculdade, a Baleia Azul, meio que representa isso. A gente está vendo uma parte só do problema, mas a pessoa internamente tem questões que a gente nunca vai compreender, só ela mesma pode trabalhar isso, só ela mesma sabe o quanto ela sofre, só ela mesma sabe quais são as questões dela para com o mundo. E reduzir todo esse sofrimento a apenas um evento, apenas uma instituição, é uma maneira bem simplista de ver toda a questão, e isso até atrapalha na hora de a gente querer ajudar a pessoa, porque a gente tem que ajudá-la de uma maneira geral, vendo como um indivíduo que está inserido em várias
vários contextos, tem várias relações sociais, é um indivíduo muito complexo e multidimensional. E agora, caminhando mais para o final do vídeo, nós vamos fazer uma finalização falando para vocês o que fazer quando você identifica que alguém está com depressão, que alguém está com risco de suicídio, ou se você identificar isso em você mesmo. Então, o primeiro ponto é reconhecer mesmo que existe esse problema e pensar em meios de ajudar aquela pessoa. O ponto 2 é você não julgar aquela pessoa, não reduzir a pessoa a um problema, a um fator, nunca faça isso. Não pense que aquilo é uma coisa contagiosa, se eu ficar do lado dela eu vou ficar deprimida, eu também vou começar a ficar assim, vou começar a ter problemas. Não, gente, não tem nada a ver, não pensem assim. A dica número 3, e talvez a parte mais difícil, é procurar ajuda. E a gente tem que entender que essa ajuda, assim como a doença é multifatorial, a ajuda vai ser também multifatorial. Sim. A gente não pode achar que só uma coisa vai ajudar ou que só uma coisa interfere e que só aquela é a melhor. Nunca pensem nisso. Sim. Então, o primeiro ponto, precisa de um médico porque é uma doença, ela precisa de um psiquiatra. Precisa também de um psicólogo, porque é a parte que vai fazer a terapia. Gente, a terapia, ela é muito importante não só para quem tem uma doença mental, para quem tem uma depressão, para quem tem qualquer outro transtorno. Terapia é uma coisa que é bom para todo mundo, porque é o momento em que você vai sentar e vai falar sobre as suas questões pessoais internas que ninguém sabe, vai colocar aquilo para fora e vai tentar dialogar com aquilo tudo, vai tentar refletir e a partir de tudo que você viveu, você vai tentar construir um mundo para frente, construir planos e conseguir se organizar. Muitas vezes só de você ir lá e falar já é assim terapêutico, sabe? Então é muito importante, não tenham preconceito com psicólogo. O psicólogo, ele não é uma pessoa que vai tentar converter você para a ideia dele. Ele é simplesmente um profissional que vai tentar trabalhar com você as suas questões e encontrar algumas saídas. Então ele vai falar, por exemplo, eu tive um trauma de infância e vou trabalhar aquilo, falar sobre aquilo. Outra coisa que a gente tem que entender, que muitas vezes é difícil, é que o suporte familiar, suporte de amigos, o suporte da religião, o suporte de crenças são muito importantes e são também pilares para ajudar aquela pessoa. Então, ter uma família que ajuda, ter amigos que apoiam, ter uma crença que vai te dar um sentido para a vida, só tem a ajudar. A gente não pode, é claro, focar em uma coisa e falar que só porque a pessoa não tem religião ela está sofrendo. Não existe isso, gente. Como a gente já falou no vídeo todo, a gente não pode falar que é por causa disso. A gente sabe que tem muitos fatores. E se a pessoa tem essa tendência, ela gosta, ela tem uma crença, a gente tem que incentivar, como médicos, como colegas, como pessoas que estão ao redor. E nisso que a Bianca está falando, é muito importante nós percebermos essa multidimensionalidade da pessoa, porque nós estamos vivendo um momento de muito extremismo e intolerância. Então, ou você é de direita, ou você é esquerda. E daí muitas pessoas tentam transpor isso também para o tratamento da depressão, de doenças em geral. Então muita gente acha, então ou você toma remédio ou você vai ao psicólogo. Não, pessoal, a gente tem que unir as duas coisas vão ser benéficas para a pessoa. Se você acredita na medicina, você não pode acreditar na religião. Tem nada a ver essas coisas, pessoal. O que for fazer bem para aquela pessoa especificamente, a gente nem sabe o que é. Às vezes pintar vai ser bom para ela, às vezes fazer um esporte vai ser bom para ela, às vezes, sei lá, cozinhar vai ser bom para ela. E a gente não pode ficar julgando, não, isso não é o tratamento correto. Se isso está fazendo bem para ela, ela tem que fazer. Ela tem que procurar dentro da individualidade dela mesma o que vai fazer ela se sentir bem, o que vai fazer ela se sentir feliz. Então a gente jamais pode reduzir uma instituição, outra, um tratamento a isso ou um tratamento a outro. A gente vai ter que ver caso a caso o que é melhor para aquela pessoa. E a nossa última recomendação, então, acho que sintetiza tudo isso que a gente já falou, é criar um ambiente acolhedor ao nosso redor, ao redor dos nossos conhecidos, dos nossos colegas. Porque toda a nossa atitude, ela influencia. Acho que foi um pouquinho do que aquela série 13 Reasons Why quis dizer. É que todo mundo tem uma certa responsabilidade por todo mundo e a gente tem que criar esse meio ao nosso redor. A gente tem que fazer a nossa escola ser um melhor ambiente, a gente tem que fazer a nossa faculdade ser um melhor ambiente. E como você pode fazer isso? Discutindo o problema, sabe? Conversando com as pessoas sobre o problema, mostrando que você entende que aquilo não é uma coisa para se ter preconceito. Então, criar ambiente de discussão, tentar fazer propostas, falar com a diretoria da escola, falar com a diretoria de faculdade, tentar criar um novo espaço na faculdade, por exemplo, algo que faz toda a diferença lá na frente. Então, a gente tem que tentar fazer isso, estimular e criar esse diálogo e sempre, acima de tudo, ter o respeito pela individualidade de cada pessoa. E a questão é muito mais complexa e profunda, tem muito mais enraizamento, muito mais direcionamentos que a discussão pode ir. Essa foi só a nossa tentativa de começar a debater o tema com vocês. Muitas de vocês queriam que nós falássemos sobre isso, porque vocês viram as notícias, vocês ficaram preocupados. E como a gente também mexe com a saúde das pessoas, a gente está na faculdade de medicina, a gente tem que prezar pelo bem-estar do ser humano, a gente se sentiu
sentiu meio que na obrigação de falar sobre o tema assim. Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário, podem escrever aqui embaixo do vídeo ou podem mandar uma mensagem pra gente em particular, se vocês quiserem. E a gente pede encarecidamente que, como a gente está tratando de um tema um pouco talvez polêmico, um pouco delicado, que os comentários sejam gentis, sempre com muita educação, sempre na base do argumento e não na ignorância. Isso aí, vamos praticar a tolerância, que é uma coisa que tá faltando na nossa sociedade, né, gente? Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, a gente vai colocar a bolinha de notificação por aqui. A gente vai também colocar uns vídeos relacionados que a gente acha legal de vocês assistirem, como sugestão. Curtam nossas redes sociais que a gente vai colocar aqui na tela, acompanhe a gente por lá. Também se quiserem mandar alguma coisa pra nós, tem a nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima, pessoal.